A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje estive pela manhã ministrando para os pastores, e eu quero mais uma vez reforçar aqui a minha alegria e a minha gratidão de estar nesse tempo tão precioso, tão especial com os irmãos, como que eu estou sendo aqui inspirado, encorajado pelo Espírito, pelo mover de Deus nesse lugar e pelo testemunho dos irmãos, amém? Muito obrigado pelo carinho, pela forma como vocês têm nos acolhido, nos recebido. Estou saindo daqui muito abençoado e ministrado através da vida de vocês. Mas quantos aqui nessa noite estão famintos para receber a palavra de Deus? Amém? Então eu quero te convidar mais uma vez a se colocar de pé no seu lugar. Eu sei que você já deve ter feito isso, mas dê um sorriso para esse irmão abençoado que está do seu lado. Segure bem firme aí na mão dele. Vamos orar uns pelos outros mais uma vez. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela é poderosa. Quantos creem na palavra de Deus aqui? Eu gosto mais de uma versão que diz que quando um justo abre a sua boca para orar, um poder é colocado disponível. Amém? Quantos são justos aqui? Foram justificados pela fé. Então, com essa convicção, essa certeza tão grande, abra sua boca, ore no seu lugar agora em nome de Jesus, e ministre sobre a vida desse irmão, dessa irmã que você está segurando na mão dele nessa hora. Libere palavras de vida, de poder, de graça. Seja um canal da graça de Deus nessa hora, um instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Bendito, 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 bendito é o teu nome. Te exaltamos, Jesus. Declaramos que só tu és digno de todo louvor, toda adoração. Colocamos os nossos olhos no Senhor, a nossa confiança, a nossa expectativa. Cremos que coisas grandes, poderosas, tremendas, o Senhor preparou para as nossas vidas nesses dias, e nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor reservou para nós, e que possamos de fato nessa noite sermos esticados pelo Teu Espírito, em revelação da Tua Palavra. Abra os nossos olhos nessa noite, Senhor, desvenda os nossos olhos, remova toda cegueira, remova todo véu. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Que a Tua palavra seja como um fogo que venha incendiar os nossos corações. Que a Tua palavra seja como água que venha trazer refrigério para a nossa vida. Pai, estamos aqui nessa noite como os Teus filhos, Teu povo, Teu exército, Tua noiva. Somos rebanho do Teu pastoreio, e nessa noite queremos nos assentar aos Teus pés e nos alimentar de Ti, e nos alimentar do pão que sai da Tua boca, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Glória a Deus. Se assente no seu lugar, aperte os cintos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Então diga um amém bem forte. Romanos, no capítulo 4, nós faremos a leitura a partir do versículo 3. Nós vamos ler o verso 3, 4 e 5. Diz assim o texto bíblico: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Esse texto de Romanos aqui nos fala a respeito de
trabalhadores. Quantos trabalhadores temos aqui nessa noite? Na verdade, essa é uma reunião de trabalhadores, e eu tenho meu coração assim cheio de encargo, paixão, porque eu creio que o meu chamado é exatamente para falar para líderes, para obreiros, ajudadores, cooperadores de Deus. Por isso eu tenho uma expectativa muito grande daquilo que o Senhor fará nessa noite. Mas essa é uma reunião de trabalhadores. Todos nós somos cooperadores de Deus, ajudadores. Aliás, nesse ano nós estamos celebrando 500 anos da Reforma, e 500 anos em que uma verdade foi restaurada na vida da igreja: o sacerdócio de todos os santos. Portanto, cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro, cada crente é um cooperador, um ajudador de Deus, e dele nós recebemos todo o suprimento e toda a recompensa. Mas o apóstolo Paulo diz que há dois tipos de trabalhadores no texto em que lemos. Acompanhe comigo mais uma vez o verso 3 do capítulo 4, que diz assim: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, Paulo está dizendo que uma justiça foi atribuída a ele, uma justiça foi colocada sobre ele, unicamente porque ele creu. Uma justiça que não era dele, mas ele não recebeu por prática de boas obras, mas ele recebeu unicamente por causa da sua fé. Verso 4 diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Diga comigo bem forte: para quem trabalha, o salário não é favor. Diga: o salário não é presente. Diga: o salário é uma dívida. Por quê? Porque ele trabalhou. Portanto, o salário que ele recebe não é um presente que está sendo dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga. Acompanhe comigo o verso 5 que diz: porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída ou contada como justiça. E esse é Abraão, que o texto está dizendo que ele creu, e porque ele creu, uma justiça foi atribuída a ele. Mas Abraão creu em quê? Abraão creu que Deus paga o salário mesmo para aquele que não merece. E porque Abraão creu nisso, diz a Bíblia que ele foi declarado justo unicamente por causa da sua fé. Então, há dois tipos de trabalhadores aqui. Será que eu consigo rapidamente dois voluntários, dois homens corajosos que poderiam me ajudar aqui? Amém? Glória a Deus. Temos um, aleluia. Cadê o segundo? Glória a Deus. Por favor, palmas para os nossos irmãos. Aleluia. Qual que é o seu? Leandro, fica aqui, Valdir, à minha direita, e o Leandro aqui à minha esquerda, por favor. Então Paulo diz, vem um pouquinho mais para cá, Valdir, que nós temos dois tipos de trabalhadores. Preste atenção. Em primeiro lugar, nós temos um trabalhador que trabalhou, fez tudo o que deveria fazer, cumpriu com todas as suas obrigações. É aquele trabalhador diligente, que chega no horário, que faz o seu serviço com excelência. De fato, ele é aquele trabalhador que trabalhou, e por ter trabalhado, no dia do pagamento, ele entra na fila para receber, e com a mão estendida, e o patrão obviamente paga o salário inteiro para ele. Mas preste atenção, o salário que ele recebe não é um presente que está sendo dado a ele, não é um favor que está sendo feito a ele, mas é uma dívida que está sendo paga, porque ele trabalhou, e por ter trabalhado, o seu patrão está pagando essa dívida. Quantos estão aqui comigo? Mas por outro lado, nós temos um outro trabalhador, que não trabalhou.
Olha a cara dele. Não fez o que deveria fazer, não cumpriu com as suas obrigações, e mesmo não tendo trabalhado, no dia do pagamento, com a maior cara de pau, ele entra na fila com a mão estendida para receber o pagamento. E aí o patrão pergunta para ele: mas o que você veio fazer? E ele responde: eu vim receber. Mas o patrão questiona: mas você não trabalhou? Mas ele de repente diz: é verdade, eu não trabalhei, mas eu sei que você é um patrão que é bom, que é generoso, que abençoa os seus empregados. E nessa hora, o patrão abre um sorriso enorme para ele e paga o salário inteiro para ele. Ninguém diz um glória a Deus aqui? Vocês estão aqui comigo ainda, irmãos? Vou te dar mais uma oportunidade. E paga o salário inteiro para ele, para o desespero do trabalhador do lado de cá. Porque ele diz o quê? Ele não trabalhou, ele não merece receber o salário. Eu trabalhei, eu fiz tudo o que deveria ser feito, eu me esforcei, eu mereço receber o pagamento. Ele entrou no personagem mesmo. Ele não trabalhou, como assim ele recebe? A questão é: o patrão celestial é o nosso Deus, mas os trabalhadores somos nós. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: que tipo de trabalhador você é? Ou que tipo de trabalhador você gostaria de ser? Palmas para os nossos atores aqui, por favor. Muito obrigado. Você sabe, eu não me considero assim um pregador. Eu tenho um encargo mais pelo ensino da palavra. Portanto, eu oro para que de fato o seu coração esteja aberto e que nessa noite você possa crescer em revelação, em luz, em clareza da palavra de Deus. A terminologia bíblica para definir esses dois tipos de trabalhadores são duas palavras. Diga comigo bem forte: graça e lei. Diga mais uma vez: graça e lei. Tanto o livro de Romanos como o livro de Gálatas, Paulo fala que há dois princípios de vida somente. Existem aqueles que vivem debaixo da graça de Deus, e existem aqueles que vivem debaixo da lei. O primeiro trabalhador é aquele trabalhador que, por ter trabalhado, ele espera receber o salário, ele espera receber o pagamento. Portanto, o pagamento que ele recebe é uma dívida que está sendo paga e não é um favor que ele recebe. Esse é aquele trabalhador que vive segundo a lei. E o que é andar pela lei? O que a Bíblia diz a respeito daqueles que vivem pela lei? Lei é sinônimo de mérito próprio. Lei é sinônimo de merecimento, de meritocracia. Lei é sinônimo das suas obras tentando comprar a bênção de Deus. Esse trabalhador, por ter trabalhado, ele acha que merece receber o pagamento. Ele aponta para aquele trabalhador, para aquele líder, para aquele ministro, aquele obreiro, aquele pastor, que ainda vive debaixo do padrão da lei. Apesar de estar vivendo na dispensação da graça, apesar de estar vivendo na dispensação do Espírito, na nova aliança, ele ainda vive e se relaciona com Deus com base no padrão da lei. Mas por outro lado, há um outro trabalhador que não trabalhou, portanto não merece receber nada, mas mesmo assim ele crê no Deus que justifica o ímpio e recebe o pagamento inteiro do salário, mesmo sem ter merecido. A lei depende do homem. Segundo a lei, tudo depende do homem. Trabalhou, vai receber o salário. Cumpriu com todas as obrigações, receberá o pagamento. Mas a graça é confiar que
tudo depende de Cristo e da sua obra consumada na cruz. Meus irmãos, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. Então há uma diferença fundamental entre graça e lei. A definição teológica da palavra graça é favor imerecido. Diga comigo, favor imerecido. Mais uma vez diga, põe força no i, diga favor imerecido. Portanto, a lei seria o favor merecido. Ou seja, trabalhou, vai ganhar o salário. Não trabalhou, mas crê no Deus que justifica o ímpio, vai ganhar o salário do mesmo jeito. O que você prefere? A lei ou a graça? A antiga aliança aponta para a lei, a nova aliança aponta para a graça, mas são duas coisas incompatíveis. Não dá para estar nas duas alianças ao mesmo tempo. O problema é que hoje queremos trazer para a vida da igreja o mesmo padrão da antiga aliança. Preste atenção, me escute com bons ouvidos. Com isso, eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus. Não é isso. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Ele, e portanto tem autoridade. Mas ao enxergarmos o Antigo Testamento e ao interpretarmos, nós precisamos enxergar Cristo como centro de todas as coisas. Amém, irmãos? Mas aquilo que era sombra no Antigo Testamento, nós temos como realidade na nova aliança, no Novo Testamento. Amém? Mas são duas alianças incompatíveis. Não é possível estar nas duas alianças ao mesmo tempo. Se nós pregamos a lei, nós anulamos a graça. Deuteronômio 28 diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito no livro da lei, então, somente então, todas essas bênçãos te alcançarão. A bênção na antiga aliança era para quem merecia. A bênção na antiga aliança é para quem de fato tinha mérito. Isso significa que hoje, por estarmos na nova aliança, nós não precisamos obedecer. É claro que precisamos, devemos obedecer, mas hoje não vivemos mais segundo a lei do merecimento. A questão é que de forma inconsciente até, muitos vão assimilando esse mesmo padrão, essa mesma mentalidade, e vive uma vida cristã cheia de fardos, de peso, de culpa e de condenação. Trazemos para a vida da igreja o mesmo padrão da antiga aliança, e muitas igrejas, muitos pastores, sem perceber, vão assimilando esse padrão e vivem debaixo dele, e o resultado é uma vida cristã cheia de fardo, crentes que confiam no mérito pessoal, crentes cheios de justiça própria, crentes que confiam na força do seu braço. Ele acha que ele só terá um grande ministério se ele for como esse primeiro trabalhador, se ele merecer. Ele pensa que ele só terá uma grande igreja se ele for como aquele trabalhador que de fato se esforça muito e merece muito. Ele pensa que ele só vai multiplicar a sua célula se ele merecer. Como que eu posso liderar a célula nessa semana, se essa semana eu nem orei como eu deveria orar? Essa semana eu fiz um propósito de acordar todos os dias 6 da manhã para orar. Na segunda não consegui acordar, na terça também não acordei, na quarta eu até acordei cedo, mas já tinha passado das 8, e quando eu fui ajoelhar para orar, Deus disse para mim: nem adianta ajoelhar, crente safado, não vou te ouvir. No final, você não orou aquilo que você disse que tinha se proposto a orar, e a porta fechou, encerrou. Qual que é o espírito desse líder ao chegar para ministrar na célula?
Será que ele vai chegar cheio de espírito de fé e de ousadia? Ou na hora que ele pisa na célula, o diabo lembra ele na hora dizendo: você não orou o tanto que você disse que ia orar. E esse estudo que você vai ministrar aí, você nem estudou direito. Hoje vai ser o maior vexame da sua vida. Acho que eu posso fazer um raio-x espiritual aqui. E aí você chega com a cara amassada. Por quê? Porque o diabo, o acusador, te acusa na hora. E essa é a atitude de muitos líderes. Presta atenção. A liderança para muitos é algo angustiante. A liderança para muitos é algo pavoroso. Por quê? Porque ele vive com um constante sentimento de insuficiência. Eu não orei o suficiente, eu não jejuei o suficiente, eu não sou santo o suficiente, eu não sou espiritual o suficiente, eu não conheço a Bíblia o suficiente, eu não sou um bom pastor o suficiente, eu não sou uma boa esposa o suficiente, eu não sou um bom pai o suficiente, o tempo inteiro se sentindo em falta, em dívida. E por estar o tempo inteiro se sentindo em falta, ele não tem liberdade, ousadia e autoridade para ministrar, porque ele vive debaixo de condenação. E essa é a maneira como o diabo vai minar e corroer a sua fé. Mas de vez em quando você consegue orar a semana inteira, consegue ou não consegue? Sim ou não? E faz aquele jejum poderoso, faz ou não faz? Glória a Deus por isso. Mas qual que é o problema? É que você pensa o quê? Nessa semana eu posso pregar. Nessa semana Deus pode colocar até um tribufu endemoniado, um Zé do Garfo na minha frente, que eu estou pronto. Nessa semana eu vou chegar na célula e vai ser uma bênção. Nessa semana, lá no encontro, eu posso ministrar. Preste atenção, é porque você é como esse primeiro trabalhador aqui. E por ter trabalhado, agora você quer receber o pagamento. Qual é o pagamento? A bênção de ter uma reunião de célula abençoada. A bênção de ter a multiplicação da sua célula. Estão compreendendo? Quem está aqui? Mas já aconteceu comigo tantas vezes, que naquele dia que eu acho que está tudo bom, o culto não é aquilo tudo. Quando eu acho que eu estou assim tão maravilhoso, a reunião não é aquela reunião assim tão poderosa. Parecia até que o meu horóscopo estava alinhado, mas não deu certo. Eu não quero dizer aqui que você tem que viver relaxadamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui que você deve parar de orar. Eu não estou dizendo que você deve parar de jejuar, de meditar na palavra. O que eu estou dizendo é que você deve corrigir a sua motivação. E não fazer a prática das disciplinas espirituais como se fosse uma espécie de maratona celestial. Porque a sua vida de oração passa a ser mérito seu e não desfrute. Por que muitos crentes, quando não oram, se sentem culpados, ao invés de estarem mais famintos por Deus, por não terem orado? Por que ao invés de escolher de ter fome de Deus, pela presença de Deus, você escolhe ficar debaixo de peso, de culpa e de condenação? Mas naquele dia que você acha que o negócio não está tão bom assim, você até combina com a sua esposa: nessa semana nem vão brigar, em nome de Jesus, que eu quero ministrar na célula. E parece que as coisas não aconteceram talvez como você tinha planejado. Parece que é o dia que Deus te usa mais. Por quê? Porque dessa bênção você não tem aonde se gloriar dizendo: aquela reunião foi poderosa, eu quero dizer porque eu orei. Aquela célula foi extraordinária, eu quero dizer porque eu paguei o preço. Aquela igreja cresceu tanto, eu quero dizer porque eu sou um bom trabalhador. Não. Tudo depende de Cristo e não tem nada a ver conosco. E como eu disse para os pastores pela manhã, se toda obra pertence a Cristo, toda a glória pertence a Cristo também. A chave para ter um ministério frutífero é estar debaixo da bênção e do favor de Deus.
O que fará a diferença na sua vida e no seu ministério é o favor de Deus. Muitos pastores perguntam assim, mas qual que é o segredo? Com certeza o pastor Samuel já ouviu essa pergunta centenas de vezes. Qual que é o segredo? Qual que é a estratégia? Qual que é o método? Qual que é a fórmula? Se algum pastor te souber contar o segredo, corre dele, foge dele, porque é obra dele, não é obra de Deus. Quando é obra de Deus, nós não sabemos explicar como aquilo aconteceu. Deus resolveu fazer, e nós falamos, Senhor, eu não mereço, mas eu sou como esse trabalhador. Olha a minha mão aqui estendida para receber. Eu sei que eu não sou digno, mas olha aqui, Senhor, eu quero ser abençoado mesmo. Eu sei que se fosse eu mesmo, nunca me escolheria. Eu sei que o Senhor só me escolheu porque não tinha ninguém pior para escolher. Você sabia disso, né? Os irmãos estão aqui só porque não tinha ninguém pior. Deus usa aqueles que não são para que Ele seja o único que eu sou. Deus usa aqueles que são improváveis. Ele usa os fracos para confundir aqueles que são fortes. Ele usa os tolos para confundir aqueles que são sábios. Diga aleluia. E todas essas desculpas que talvez você usa para não ser usado por Ele, foram essas razões que Deus resolveu te escolher. Para quê? Para o óbvio, para que somente Ele seja honrado, para que somente Ele seja glorificado, para que de fato a glória dEle se manifeste através da sua vida. Preste atenção, a chave para ter um ministério frutífero é permanecer debaixo do favor. Você é favorecido, e por ser favorecido, parece que as coisas para você acontecem mais fáceis. Já viu isso? Alguém diz assim, parece que para ele as coisas são mais fáceis. São mais fáceis mesmo, porque o favor de Deus está sobre você. Uma chave ou um sinal de alguém que é favorecido é que há portas abertas diante dele, portas que ele entra, que ele nunca se esforçou para entrar nelas. Oportunidades que se abrem diante dele, que ele nunca se esforçou para estar ali. Isso é o sinal do favor e da bênção de Deus. O que é que você tem que fazer? Apenas permanecer debaixo do favor, debaixo da graça, debaixo da bênção de Deus. Olha para o seu vizinho e diga assim para ele: você é um favorecido. Diga bem forte para ele, diga: você é abençoado. Mas por que nós às vezes idolatramos certos pastores? Por que às vezes idolatramos certos ministros bem-sucedidos? Vamos ser francos, você pensa o quê? Ele é mais santo do que eu, o céu está aberto sobre ele, ele é muito bom. Preste atenção, todo mundo que vive debaixo da lei tem ídolos, porque ele pensa que aquele que recebeu um ministério grande é porque ele deve ter trabalhado muito para merecer receber um pagamento tão grande assim. Mas não passa na sua cabeça que a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, e que Deus é generoso, e que está mais pronto para te abençoar do que você em ser abençoado por Ele, e que tem uma dispensa enorme para te abençoar, e que você já tem a chave da dispensa na mão, e todo o suprimento necessário já está disponível, e a parte de Deus é dar, Ele já te deu, e a única coisa que você precisa fazer hoje é se apropriar. Aleluia. Enquanto você achar que é mérito seu, que é obra sua, que é fruto do seu esforço, que é algo que você fez, você vai se relacionar com Deus como se Ele estivesse em dívida com você, porque você enxerga a sua vida de oração como se fosse uma moeda de troca, você enxerga o seu jejum como se fosse uma espécie de troca. Muitos crentes oram e jejuam como se estivessem colocando Deus contra a parede, ou como se estivessem brigando de queda de braço com Deus. Na verdade, Deus não quer fazer, mas Ele está vendo tanto sofrimento seu que Ele resolve te dar, porque nós duvidamos que Deus é bom. Essa aqui é a verdade. Vamos ser franco. Quando alguém vira para você e diz que está vivendo pela fé, o que você pensa?
está passando fome, miserável, não é? Quando alguém diz assim, aquela igreja enviou aquele missionário foi enviado pela fé, o que nós falamos? Que igreja responsável é essa que envia alguém pela fé? Porque pela fé é a maior furada, viver pela fé. Quando você vai no médico, o médico diz para você, agora só Deus, o que você pensa? Estou morto. Porque nós não queremos depender de Deus. Porque no fundo nós duvidamos da bondade de Deus. Quantas pessoas, jovens, me procuraram dizendo, pastor, eu nem oro tanto, porque vai que Deus me chama. Porque vai que Deus me quer. Seu jejum não muda, Deus. Deus continua sendo o mesmo antes e depois do seu jejum. Quem muda no jejum é você. Sua vida de oração não pode ser uma moeda de troca, porque não há nada que você possa dar para Deus que Ele não tenha. Ele é soberano, absoluto. Só há uma maneira de ser abençoado, diga para o seu vizinho, pela graça mediante a fé. Então você não pode trocar nenhuma bênção, porque só há uma maneira de ser abençoado, pela graça. Amém, queridos? Mas que isso, pastor? Se você ensinar isso na vida da igreja, você vai estimular os irmãos a viverem uma vida torta. Preste atenção, pastores. Há uma estratégia do diabo. Você sabe que paralelo ao mover de Deus, sempre há o mover das trevas, procurando nos resistir e impedir o avanço da igreja. E uma das estratégias que o diabo usa para impedir a edificação da igreja é produzindo extremos e exageros em alguns lugares. E aí nós ficamos inibidos de falar e de ensinar sobre certos assuntos. Porque há extremos e exageros em alguns lugares no ensino sobre dinheiro, nós ficamos constrangidos de falar, de pregar e de ensinar sobre dinheiro. Porque existem extremos e exageros em alguns lugares no que diz respeito aos dons espirituais. Algumas igrejas abafam, impedem completamente o fluir dos dons espirituais. E com isso o diabo está impedindo que o corpo seja enriquecido. Estão compreendendo? A mesma coisa no que diz a respeito do evangelho da graça de Deus. Porque há exageros, porque há extremos, nós nem tocamos nesse assunto. Ou às vezes nós não pregamos, até cantamos, falamos, mas não necessariamente temos revelação. Aquele que se sente amado por Deus e sabe que é amado, ele vai querer corresponder com esse amor de todas as formas. Por isso que quanto mais revelação da graça você tiver, mais vitória sobre o pecado você terá. Quem é o crente que peca? É aquele crente que pensa que Deus já desistiu dele. Quem é o crente que escolhe viver uma vida na prática do pecado? É aquele crente que pensa que Deus já virou as costas para ele, não tem mais jeito para mim, Deus está zangado comigo. Estão compreendendo? Quanto mais uma igreja legalista, mais pecados tem naquela igreja, porque só há uma maneira de vencer o pecado, pela graça. A vitória sobre o pecado não é conquistada na força do braço, a vitória sobre o pecado é recebida. Por isso que o ensino da graça não é uma permissão para pecar, graça é provisão para não pecar. Não há outra maneira de vencer o pecado se nós não permanecermos debaixo da graça de Deus. Mas talvez você não tenha revelação do tanto que você é amado, apesar de pregar para as pessoas, olha, Jesus te ama, mas talvez seja por isso que a pregação de alguns não tem tido tanto efeito, porque ele prega para as pessoas, Jesus te ama, mas o incrédulo vê nos olhos dele que ele é alguém que não vive como alguém que sabe que é amado. Você fala com a boca, mas a incredulidade vaza pelos olhos, porque você mesmo não vive como alguém que é amado. Buscou tanto aquela bênção não veio, fez tudo o que precisava ser feito e nada aconteceu, e de repente, aquele outro ali,
que se converteu ontem, está molhado com a água do batismo ainda, e já está lá na frente, a célula dele já multiplicou não sei quantas vezes, levantado como supervisor de células, é assim que o pastor chama aqui, e eu estou há tantos anos nessa igreja. Por quê? Porque você é como esse trabalhador aqui, só tem fé para pedir aquilo que você acha que você merece. Mas aquele que tem revelação da graça, ele ora como nunca orou antes, porque ele tem coragem de pedir aquilo que ele sabe que não merece, mas porque não tem nada a ver com ele, tem tudo a ver com Cristo. Tudo bem, pastor? Isso é poderoso, estou tendo revelação disso, está queimando aqui no meu coração, mas o que fazer para sair desse lado aqui, desse trabalhador que vive debaixo da lei, para aquele trabalhador que está debaixo da graça? Vou te dizer, em primeiro lugar, você que está anotando, precisamos crer no Deus que justifica o ímpio. Para deixar de ser um trabalhador que está debaixo do padrão da lei e desfrutar da graça e do favor de Deus, você precisa crer no Deus que justifica o ímpio. Romanos capítulo 5, verso 19, diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo está dizendo que pela desobediência de um só, nos tornamos pecadores. Quem era esse homem? Adão. O homem se torna pecador porque ele recebe uma natureza de pecado a partir de Adão. O homem não se torna pecador no dia que ele comete o primeiro pecado, mas porque ele recebe de fato uma herança. Adão pecou, essa natureza foi passada para os seus filhos, para os filhos dos filhos, dos filhos dos filhos dos filhos, até que chegou até nós. Você sabe, não é necessário ensinar uma criança a pecar. Uma menininha de 3 anos de idade, por exemplo, a mãe vira para ela e diz: não tocarás na maquiagem. Primeiro mandamento vos dou. A mãe se ausenta do quarto, o que a menininha vai fazer? Mexer na maquiagem. E de repente a mãe volta para o quarto, o que a menininha faz? Se esconde atrás da cômoda do jardim, com a cara toda borrada. Sim ou não? Alguém ensinou? Não. Portanto, Paulo diz que porque Adão pecou, todos pecaram e receberam essa mesma natureza. Mas a verdade bíblica também diz que porque um obedeceu, Cristo Jesus, nós nos tornamos hoje justos. Você não está aqui comigo não. Você foi declarado justo, sem culpa, sem condenação. Hoje você tem livre acesso à presença de Deus. Aquilo que nos separava já não nos separa mais. Todo o véu já foi rasgado. Um novo e vivo caminho foi preparado para nós pelo sangue de Jesus. E hoje nós somos bem recebidos na presença dEle e podemos entrar com confiança, com ousadia, com plena certeza de fé. Só que você precisa entender as implicações disso. Ao orar, não ore confiando na sua justiça, ore confiando na justiça de Cristo. Porque a sua justiça não é o seu comportamento, a sua justiça é uma pessoa, a sua justiça é Cristo. Só há um justo, somente Cristo. Mas porque você foi colocado nele, enxertado nele, a justiça de Cristo foi colocada sobre você também. Portanto, tudo que diz respeito a Cristo
diz respeito a você também. Cristo é abençoado, por isso você é abençoado hoje. O céu está aberto sobre Cristo, o céu está aberto sobre você também. Cristo tem autoridade, você foi revestido de poder e autoridade, porque você está em Cristo. Romanos 6,14, projeta por favor, é um texto que todo crente deveria saber de cor. Romanos capítulo 6, verso 14, vamos ler todos juntos bem forte, vamos lá? Acompanhe aqui no telão por favor, diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Levante sua mão e diga: porque eu estou debaixo da graça, o pecado não tem mais poder. Diga: controle, domínio sobre a minha vida. Quantos compreendem isso aqui? Quanto mais o crente permanece debaixo do favor, mais vitória sobre o pecado ele tem. Romanos 5,15, Paulo diz: todavia, não é assim o dom gratuito. O que é o dom gratuito? Diga comigo: graça. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, ou seja, o pecado, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, diga comigo, muito mais forte, diga, muito mais, abra a boca crente, diga, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Muito mais. Se você acha que o pecado tem algum poder, Paulo diz que a graça tem muito mais. Muito mais. Então você precisa crer hoje que você é justo, e por isso você tem livre acesso à presença de Deus. Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5,21, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga para o seu vizinho: muito prazer, eu sou justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, Deus pegou o meu e o seu pecado e colocou nele, para pegar a justiça dele, e a justiça dele foi colocada sobre nós, porque hoje nós estamos em Cristo. Mas você não entendeu isso ainda não, porque no dia que eu entendi, eu saí correndo. Nós estamos em Cristo. Essa é uma expressão poderosa. Pense numa mulher grávida. Tem alguma irmã que está grávida aqui? Uma mulher grávida. Essa mulher, ela tem um bebê dentro dela. Ao olhar para ela, você não vê o bebê, mas ele é uma realidade nela. Ele come daquilo que ela come. A vida que está nela é a vida que está no bebê. O sangue que corre nela é o sangue que corre no bebê também. Se ela for uma rainha, estiver sentada num trono, essa é a mesma posição que o bebê está também. Não sei se você já compreendeu as implicações disso. Nós estamos em Cristo. Você olha para aquela mulher, há uma vida apenas que você enxerga, mas há dois corações batendo ali. Não, você não está aqui comigo não. Presta atenção. O diabo, quando ele olha para mim, ele não vê o Pedro, ele vê daquilo que eu estou revestido, e eu estou revestido de Cristo. Aleluia! Esse é o Evangelho. E porque Cristo é abençoado, eu sou abençoado também, porque eu estou nele. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Cristo. Mas ainda não estou convencido que você entendeu. Vou te dar mais uma oportunidade. A ovelha é um animal muito inteligente, mas ela tem uma visão péssima, mas um olfato excelente. Imagine uma ovelha que acabou de dar crias, e ela morre, e deixa ali várias ovelhinhas órfãos.
aquele pastor de ovelhas, para garantir a sobrevivência das ovelhinhas, ela pega aquelas ovelhinhas e coloca para uma outra ovelha cuidar delas. Mas ela vai cheirar aqueles filhotinhos órfãos, não vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e vai rejeitá-los até matá-los. Só que o pastor de ovelhas é mais inteligente do que ela. O que ele faz? Primeiro, ele vai lá nos filhotinhos legítimos, arranca a lã que está sobre eles e coloca sobre os filhotinhos órfãos. E aí ele pega os filhotinhos órfãos e leva para aquela ovelha. Ela vai cheirá-los, vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e não vai rejeitá-los, matá-los, abandoná-los. Eu quero te dizer que foi exatamente isso que o Pai fez conosco. Estou ficando animado aqui, irmãos. Vocês são pentecostais? Aleluia! Se você chegasse diante do Pai confiando em si mesmo, na sua própria obra, Deus rejeitaria você. Mas na cruz o Cordeiro de Deus foi morto, a lã inteira foi arrancada, seu sangue foi aplicado sobre nós, de tal maneira que quando nós nos achegamos diante do Pai, Ele enxerga Cristo, Ele sente o cheiro de Cristo. E é por isso hoje que você ora no nome de quem? De Cristo. E quando você se aproxima diante do Pai, confiando na justiça de Cristo, o Pai abre um sorriso enorme para você. Porque qual que é o pedido que o filho faz que o Pai não vai ouvir? Eu quero te dizer, você está nele. Aleluia. E Cristo hoje está assentado à direita de Deus. Por isso nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não ouviu o que eu disse ainda. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo poder, principado, potestade e todo domínio e nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. Diga: eu estou em Cristo. Aleluia! Oh glória! Eu sinto a unção de Deus nesse lugar, irmãos. Mas eu lembro de uma das células, uma pessoa ficou endemoniada. O crente gosta disso, né? Anima a célula. Todo mundo em cima da pessoa, e de repente a líder de célula disse: deixa comigo que eu expulso esse demônio. Ela virou para o demônio e falou assim: demônio, hoje você vai sentir o peso de 8 anos de santidade na sua cabeça, demônio. Aí o demônio, ela colocou a mão na cabeça dele e o demônio saiu. Aí você pensa assim: mas como assim, pastor? Ela confiou na justiça dela, ela foi confiando na santidade dela. E eu, que vou confiando na justiça de Cristo, no nome de Jesus, eu falo: sai demônio. O que ele te diz? Não saio. Aí você fala de novo: sai demônio. O que ele te fala? Não vou sair. Ele faz de conta que não vai sair, mas ele sabe que ele tem que sair. É ou não é? Mas qual que é o problema? Você pensa o que na hora? É verdade, não tem como ele sair aqui não. Eu disse que ia fazer um jejum nessa semana, mas comi um pedaço de linguiça escondido. Não é assim que você faz? Aí o que você faz? Deixa o demônio ali e vai lá para o seu quarto fazer o que? Deus me usa, só hoje, Pai. Tem misericórdia de mim, me honra, só hoje, me usa. E aí o demônio dá uma gargalhada de você. Por quê? Porque você pensa que tem alguma coisa a ver com você, mas não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Você tem que chegar e dizer: demônio, quando você olha para mim, você não está vendo a mim, você está vendo daquilo que eu estou revestido, e eu estou revestido de Cristo. Mas aí eu fui entender, tive uma revelação, revelar das revelitudes, das profundezas profundadas, das profundidades profundas. Por que o demônio saiu ali? O demônio saiu naquele lugar da mesma forma
como sai em lugares que você não entende por que sai lá também. Quem pegou, pegou. Porque o diabo quer que aquela irmã continue pensando que a mão dela é alguma coisa, que a mão dela é alguma mão poderosa, que a mão dela é uma mão que tem algum poder. Mas deixa eu te dizer, a obra é de Cristo, portanto a glória pertence a Cristo também. Em segundo lugar, rapidamente, você que está anotando, se você quer deixar de ser como aquele trabalhador que vive debaixo da lei, mas desfruta da graça de Deus, o segundo princípio é: você precisa de uma grande fé para receber mesmo sem trabalhar. Mateus capítulo 8, no verso 5 em diante, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 8, versículo 5. Acompanhe comigo, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo, nós vamos até o 10, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Verso 9, pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele o faz. Verso 10 diz, Jesus ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Uau! Imagine você receber um elogio desse, porque a respeito de Pedro, Jesus disse, homem de pequena fé. A respeito desse homem, Jesus disse, nunca vi uma fé como a desse sujeito. Eu já preguei muito sobre ele, porque é de fato um homem que tem consciência do que é autoridade e de o poder de uma palavra quando ela é liberada com autoridade. Mas ele não foi o único que recebeu um elogio como esse. Mateus capítulo 15, acompanhe comigo, no verso 21 até o 28 nós vamos ler. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, ele e os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo, despede-a, essa mulher vem gritando, incomodando, clamando atrás de nós. Olha o texto, respondeu-lhe ele, não fui enviado senão para quem? Para as ovelhas perdidas, da onde? Da casa de Israel. Então veio ela, adorando, disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. 28. Então respondeu Jesus e disse, mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E daquela hora sua filha ficou sã. Já preguei muito sobre essa mulher também, porque de fato foi uma mulher perseverante. Mas você olha para esses textos e pensa, o que eles têm em comum? Mateus 8 e Mateus 15, o que esses dois personagens têm em comum? Preste atenção, ambos eram estrangeiros. E Jesus disse em Mateus 15, que naquele momento ele foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, eles não mereciam receber nada. É o protótipo perfeito desse segundo trabalhador, que mesmo sem merecer, entra na fila com a mão estendida para receber.
Vocês estão compreendendo? Eles não poderiam chegar para Jesus e falar: Jesus, olha aqui, sou líder de célula, me abençoa. Jesus, olha aqui, olha a minha carteirinha de membro da igreja. Eles não poderiam dizer nada, porque não tinham aonde se agarrar, aonde pegar. Eles se achegaram diante de Cristo, confiando exclusivamente na sua graça e bondade. E de fato a fé dessa mulher é espantosa, porque uma coisa é você orar e o diabo falar na sua mente. Não adianta orar, Deus não vai te ouvir, Ele não vai te dar. E outra coisa é quando o próprio Cristo vira para você e diz: não vim para você, não vou te dar, não vou te abençoar, e você continua ali pedindo e dizendo: é verdade, mas eu não preciso do pão, mas das migalhas. As migalhas os filhos não vão comer, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Me trata como um desses cachorrinhos, porque eu não preciso do pão inteiro. Uma migalhazinha dessa tem o poder para espancar o inferno inteiro. Agora, se uma migalhazinha dessa tinha o poder para espancar o inferno inteiro, imagina para mim e para você hoje, que somos filhos, que podemos sentar na mesa e temos o pão inteiro disponível para nós. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que você veio pedir nesse recal? Uma grande igreja. Deus tem uma grande igreja para você. Uma multidão de discípulos e discípulas. Deus tem uma multidão de filhos espirituais que você vai gerar. É o que? Recurso, provisão, portas abertas. Eu não sei o que você veio pedir, mas o que eu sei é que há uma mesa da provisão preparada para nós. E tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. E porque toda obra pertence a Cristo, toda glória pertence a Cristo também. Desista de merecer, se achegue diante dele, confiando exclusivamente na sua graça. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Você sabe que C.S. Lewis foi convidado certa vez para participar. Preste atenção. Só há uma maneira de ser abençoado, e não é mérito seu, é pela graça, mediante a fé. Em toda religião é o homem tentando fazer coisas para ser abençoado, mas o cristianismo foi o nosso Deus que fez tudo para o homem que não merece receber nada. No cristianismo, o nosso Deus trabalhou em nosso lugar. E Cristo naquela cruz, Ele bradou e disse: está consumado. Não tente terminar uma obra que já foi concluída. Cristo já disse: está consumado. Ele é o nosso representante. Porque Ele venceu, nós vencemos também. Porque Ele é abençoado, nós somos abençoados também. Você está entendendo? Você está aqui comigo? Se você tiver de fato revelação disso, o ministério para você será um lugar de desfrute, será um lugar de prazer. Como foi falado pela manhã pelo pastor Marcelo, você terá paixão. E um líder que tem paixão nunca estará sozinho. Então você tem que chegar lá na sua célula confiando na graça, e todos vão ver que o ministério para você é algo divertido, e você brinca as santas brincadeiras de Deus, e você não vai ter dificuldade para levantar líderes na sua célula, porque todo mundo vai querer brincar com você também. Só que você chega com a cara amassada, como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Preste atenção, o ministério tem que ser uma diversão, porque nós confiamos na graça de Deus. Você tem que se divertir. Então eu me divirto aqui pregando para os irmãos, eu me divirto escrevendo materiais, eu me divirto numa sala de aula ensinando, eu me divirto pensando num treinamento, eu me divirto pensando em estratégias, em projetos para a igreja, eu me divirto até dando dura nos irmãos, eu me divirto.
tem que ser uma diversão. Lá em Minas nós falamos que alguém que come a comida com a boca boa, já viu isso? Você nem está com tanta vontade de comer aquela comida, mas aquela pessoa come com tanta vontade, que te dá vontade de comer aquela comida também. Você tem que ser esse líder, que está debaixo da graça de Deus, por isso você come a comida com a boca boa, e aí você vai atrair um tanto de líderes para caminharem com você. Aí você vai ter até que dizer o seguinte: espera aí, rapaz, fica um pouco aí no banco de reserva, tem um time aqui jogando, daqui a pouco você entra em campo. Não vai faltar líderes para você levantar, não vai faltar pastores para você gerar, não vai faltar plantadores de igrejas para você enviar, porque você é alguém que tem paixão. É como aquele ministro de louvor, que só por subir na plataforma, parece que o céu se abre, já viu isso? Parece que tem um coral celestial cantando atrás dele. Ele não tem que fazer muito esforço, ele apenas abre a boca, porque ele é favorecido. São pessoas que têm um espírito forte, onde ele chega o ambiente muda, como nós cantamos aqui, a atmosfera já mudou, porque as palavras que saem da boca dele têm um peso espiritual, tem realidade de vida, de graça, de poder, de unção. Quantos querem receber isso aqui? Você já recebeu, já está disponível, apenas se aproprie, tome posse disso. Segure a mão do seu irmão. Uma vez eu orei: Pai, eu não quero ser apenas alguém faminto pela tua glória, pela tua presença, porque se tem uma coisa que eu amo, é o mover de Deus. Uma vez eu orei: eu quero ser alguém que desperta um apetite espiritual por onde eu passar. Quero comer com a boca boa, porque eu sou favorecido. Não é fruto do meu esforço, é fruto da tua bondade, da tua graça. Olhando para mim, não há razões para eu ser tão abençoado assim, mas eu sei que eu sou abençoado, e é nisso que eu me glorio, não nas minhas obras, mas me glorio na obra da cruz, porque Cristo é o nosso representante. Erga a mão do seu irmão nessa hora, o mais alto que você puder. Você é um favorecido, tudo é vosso, voz de Cristo, Cristo de Deus. Nesse recal há uma mesa da provisão preparada para você. Eu vou dizer mais uma vez: há uma mesa da provisão preparada para você. Você sairá daqui amanhã suprido, nutrido, edificado, fortalecido, alimentado, encorajado, porque todo o peso será removido dos seus ombros, todo o fardo será arrancado das suas costas, e eu vou profetizar: você vai saltar como um bezerro solto no pasto, nada vai prender você, nada vai te segurar. Aleluia, aleluia. Eu vejo no Espírito portas abertas, portas abertas, portas abertas, portas abertas diante de você, caminhos abertos, oportunidades. Aleluia. Erga sua mão para o Pai, abra sua boca, diga: eu recebo, eu tomo posse, eu aproprio disso, eu ando sobre essa realidade. E é esse testemunho que você vai carregar, é sobre essa palavra que você vai caminhar. É tempo de muito, é tempo de muito. Ouça isso, e eu falo pelo Espírito de Deus: é tempo de muito, é tempo de muito. Há uma cidade para ser conquistada, as obras do diabo serão destruídas, as portas do inferno não nos resistirão. A poder, a unção, a autoridade, a graça sobre a sua vida. Você colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, os cativos serão libertos, e você vai pregar o evangelho da graça, e muitos terão as escamas sendo arrancadas dos seus olhos. Aleluia, aleluia. Há uma unção de multiplicação, de frutificação. Escute isso, é um tempo de abundância. Há um favor multiplicado sobre você, frutos
frutos em abundância. Eu vejo abundância, 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 abundância. Receba poder, receba unção, tome posse disso. Diga: eu creio. Abra sua boca e beba, 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 beba. Coma dele, beba dele nessa noite em nome de Jesus. Espírito de Deus, passa entre nós. Passa entre nós com o teu fogo. Passa entre nós como uma corrente elétrica. Há chamados sendo restaurados aqui. Talentos que foram enterrados sendo desenterrados. Sonhos, projetos que estavam mortos. Profetizamos vida, vida, vida. Todo lugar deserto será como manancial de vidas. E aonde você passar por essa cidade, haverá renovo, renovo em cada casa, em cada rua, em cada repartição pública, escolas, universidades. Porque um povo favorecido se levantou debaixo da graça e da bênção do Senhor Jesus. Aleluia. Poderia profetizar por horas aqui, porque há um ambiente profético nesse lugar. Faça isso você, levante suas mãos, estenda as suas mãos em direção aonde o Espírito te direcionar. Abra sua boca e profetiza, libere a palavra. Libere a palavra. Libere a palavra. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Oh, seja tomado. Aleluia. Talvez você entrou aqui desanimado, abatido, e o ministério para você tem sido um fardo e um peso. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente nessa hora em nome de Jesus. Sai do seu lugar, mas venha com alguém que de fato está faminto e quer de fato receber dele. Vem aqui à frente. Há unção disponível para você. Há renovo disponível para você. Uma visão está sendo renovada. Chamados estão sendo renovados nessa hora, em nome de Jesus. Você que está no seu lugar e sabe que o seu lugar não é aí, é aqui, vem aqui à frente agora. É tempo de muito. É tempo de muito. Estenda suas mãos para cá. Ore por essas vidas que estão aqui na frente agora, em nome de Jesus. Gostaria de convidar os pastores que estão aqui a imporem as mãos.